Para quem porventura esteja nos visitando ou visitando o nosso canal do YouTube, nós temos feito uma série de mensagens no livro de Gênesis, já há mais de um ano, iniciou lá em fevereiro, se não me falha a memória, de 2022, ou fevereiro ou março de 2022. Já tem mais de um ano que nós temos passeado por este belo livro das Escrituras, Gênesis capítulo 45. Irmãos, a história que nós estamos vendo é a história da família da aliança. Que família é essa? É os descendentes de Abraão. Desde Gênesis 12, essa história está conectada a uma aliança que Deus fez. Deus chegou para um homem, ainda chamado Abrão na época, e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou dar a você uma terra, eu vou fazer você ter muitos filhos, vai se multiplicar os seus descendentes, e vocês vão herdar a terra, e vocês serão bênção para o mundo. Vocês serão bênção para o mundo. E um descendente seu abençoará o mundo todo. E assim vai se desenrolando a história de Abraão. Ele é casado com uma mulher estéril, que não tem filhos, e depois de na velhice, Deus vai e suscita um descendente chamado Isaque. Depois de Isaque, Deus reafirma a promessa com Isaque. Abraão morre, e Deus diz para Isaque: eu vou fazer aquilo que eu prometi aos seus pais. E depois Isaque tem dois filhos, Esaú e Jacó. Isaque morre, e Deus está dizendo: eu vou fazer a promessa com os filhos. Desses dois filhos, Deus trabalha com Jacó. E Jacó vivencia inúmeras experiências com Deus, ao ponto de chegar um momento que ele tem 12 filhos homens. São as 12 tribos de Israel. Mas essa promessa que Deus prometeu a Abraão, reafirmada a Isaque, reafirmada a Jacó, quando você olha em Gênesis 37, você olha para a história de Jacó e de sua família, a promessa está em risco. Porque aqueles homens que Deus disse que faria deles uma grande nação, porque agora Deus não vai mais separar. Até aquele momento, Abraão teve alguns filhos. Abraão não teve só Isaque. Abraão teve Ismael, por exemplo. E Deus selecionou Isaque. Deus diz: é com Isaque. Isaque teve Esaú e Jacó. E Deus diz: é com Jacó. Agora Jacó tem 12 filhos. E Deus diz: é com os 12. É com os 12. Mas de repente aquela família não parece ter a menor condição de levar adiante aquelas promessas. Eles são jovens, todos enrolados, a pessoas com pecados morais gravíssimos. No capítulo 37 de Gênesis, um deles já tinha se deitado com uma das concubinas do pai. Terrível isso. Aquela casa é tomada por inveja, por motivações errôneas, a predileção. O pai está perdido, Jacó está perdido diante dos 12 filhos, mostra amor para um em detrimento dos outros. Há um caos. E se você tivesse ligado na promessa, você estaria dizendo: poxa, parece que essa promessa está em risco, Deus não tem como cumprir isso mais. Ao ponto de chegar o grau dessa inimizade, deles nem poder dizer shalom ou paz uns com os outros. Isso derrama até mesmo no fato de resolverem matar um dos irmãos, que é o José. Deus, na sua providência, faz com que Judá resolva: não, vamos matar não, vamos vender. E José é vendido para o Egito. Então é terrível a história. Então, se você pensar na promessa, você está dizendo assim: deu errado, acabou, não tem como. De repente você começou a ver Deus trabalhar nessa história. José vivencia inúmeras experiências lá no Egito, e de repente aquele homem se torna o maior do Egito. Quando ele tem 30 anos de idade, de 17, quando ele chega aos 30 anos, então ele atinge o ápice. Mas ele está longe ainda da família. Ele até disse: eu quero esquecer da casa do meu pai. Deu nome assim, Manassés. Mas Deus resolve mexer nessa história. E Deus suscita com que eles se reencontrem. E a gente viu tudo isso nos 2 últimos sermões que nós pregamos em Gênesis. Como que Deus trouxe aquela família de volta a uma unidade. O capítulo 45 começa com essa unidade, José dando-se a revelar a eles. Mas talvez você não tenha percebido que não havia apenas a ameaça interna da aliança não se cumprir, dos problemas morais desses homens, e que ao longo de 22 anos foram trabalhados. Os homens mudaram, o caráter deles, a santificação começou a raiar, e nós vimos evidências disso.
Mas há uma segunda ameaça, a ameaça de uma grande fome. Aliás, José está lá porque José revelou para Faraó, através do sonho que Faraó teve, de que isso iria acontecer no mundo, haveria uma grande fome. Primeiro haveria 7 anos de muita riqueza, mas depois dos 7 anos de riqueza, 7 anos de muita fome. E José estava lá, governou nos 7 anos de abundância, guardou mantimento, e de repente veio a fome sobre o mundo. Já são 2 anos de fome sobre o mundo. E aquela tribo pequena lá de Israel corre risco de deixar de existir. A fome não é apenas a ausência de você escolher o que comer. Às vezes a gente passa um pouquinho da hora, né, de comer, a gente diz, nossa, eu estou com uma fome. A gente não sabe o que é fome, graças a Deus por isso. Aqui eles estão em sérios riscos, ao ponto de já terem ido 2 vezes ao Egito buscar mantimento. Há risco de perder a descendência. Judá chegou a dizer isso para o pai, diz, pai, se nós não fizermos alguma coisa, nós iremos morrer, você irá morrer, e os nossos filhos irão morrer. Ele está dizendo, acabou, não tem mais jeito. E Deus estava trabalhando para aquilo que iria acontecer 20, 22 anos depois, quando a fome assolasse no mundo. Deus estava trabalhando há 20, 22 anos antes, para que quando isso acontecesse, o povo dele fosse preservado. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, se você creu verdadeiramente em Jesus Cristo. É um Deus que não está vendo a história como telespectador, mas é um Deus que escreve a história. E Ele escreve o futuro, e Ele trabalha no presente, de modo a preservar, de modo a fazer com que as promessas dEle, que vai se cumprir daqui 20, 30, 40, 50 anos, venham a acontecer. Para isso, alguns eventos precisam acontecer agora. Para isso, José tinha que ter sido vendido 22 anos atrás, para que Israel não fosse destruído. Para que o povo da promessa, para que os seus irmãos na fé, aqueles que dariam origem a você, não fosse destruído. E José entendeu isso, a gente viu isso, que na hora de perdoar, José disse, eu entendi, Deus me trouxe para fazer isso. Vocês tentaram mal, vocês fizeram diversas coisas erradas, vocês me venderam, mas Deus esteve adiante dessa história. E é isso que nós veremos nessa noite, não mais essa reconciliação, porque essa reconciliação nós já vimos. Mas nós veremos como que Deus muda a sorte desse povo da fome para a fartura, através daquele que tinha sido ofendido. Da fome para a fartura. Aliás, essa frase, da fome para a fartura, é o título de um livro, de um capítulo, melhor dizendo, de um livro sobre José, escrito por Ian Duguin. Ele tem um título exatamente do capítulo da fome para a fartura. Mas eu gostaria que a gente percebesse que da fome para a fartura acontece através de alguém que foi ofendido, que é José. E eu gostaria então que nós olhássemos nessa noite o capítulo 45, a partir do verso 16 até o capítulo 47 ao verso 12. Nós naturalmente não vamos ler todo o texto, mas nós iremos ver à medida em que nós avançamos as principais cenas dessa história. Depois de José dar-se a conhecer aos seus irmãos, então chegou a hora dos irmãos perceberem que eles precisam ficar, ou viver, melhor dizendo, no Egito. Olha aí comigo do verso 16, então, do capítulo 45. Fez-se ouvir na casa de Faraó estas notícias. São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Diz Faraó a José, diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais, e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim, dai-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordenaram-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos, e para vossas mulheres, trazei vosso pai, e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma de vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso.
Já pensou que frase é essa? O melhor de toda a terra do Egito será vosso. Irmãos, Deus está usando um homem que é chamado, conhecido como Faraó. Esse homem é considerado uma divindade dentro do próprio Egito. Esse homem não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com Deus. Mas Deus usa até mesmo os descrentes para preservar o seu povo. A história coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até a ação de Faraó. Naturalmente que isso se dá porque Faraó está respondendo benevolente aquilo que José tinha feito para com eles. Faraó percebeu que se não fosse José, todos estariam perdidos. O Egito teria falido. O mundo teria afundado o mundo daquela época, em grande crise. José foi a mente brilhante que Deus usou para colocar as coisas em ordens, mas em última instância é para que Faraó veja e Faraó diga assim: sabe de uma coisa, José? Nada dos seus irmãos ficarem vindo aqui de vez em quando tentar comida. Não, traz eles para cá. Eles são tratados como da casa, dá para ele a melhor terra. Irmãos, perceba como que aqueles homens saíram de Canaã e chegaram ao Egito. Eles saíram sem ter comida, eles foram desesperados, porque se ficassem em Canaã teriam morrido. Aliás, quando eles chegam lá, eles olham para aquilo tudo e dizem: sabe de uma coisa? Eles vão nos matar aqui, nós seremos escravos aqui. E de repente a história faz isso aqui, ó. Da fome para a fartura. Daqueles que precisam mendigar, de certa forma, o pão, para aqueles que podem escolher a terra no Egito que eles vão ficar. Por que isso? Porque esse povo é o povo que Deus fez uma aliança. Deus disse: eu abençoarei vocês. Deus mexe na história mundial para abençoar eles. Porque é uma história por detrás a acontecer. Saiba você que se você está em Cristo, se você está no Senhor, você está dentro da maior história que dá significado para todas as demais histórias. Tudo o que acontece está acontecendo para que essa mega história de Deus se concretize. Essa primeira parte era para que nascesse o mediador, que é Cristo. A segunda parte da história é para que o mediador seja revelado a nós. Para que os eleitos que estão espalhados pelo mundo creiam no Evangelho de Cristo, sejam transformados e um dia possam habitar com o Senhor para todo sempre. Percebe? É uma grande história. E Deus está lidando com isso o tempo todo. Não é apenas em algum momento. É o tempo todo. Essa é a história que está acontecendo. E por isso que esses homens saem da fome para a fartura. Porque Deus está por detrás, conduzindo o coração de Faraó. Mas é hora de ir para o Egito, porque existe aquele que foi ofendido, que está mediando essa relação. Faraó é o dono do Egito, mas Faraó jamais seria benevolente se não fosse José na mediação. Se não fosse aquele que estava sentado à direita de Faraó. Se não fosse aquele que governava de fato sobre o Egito. Faraó diz: nenhuma ordem, nada vai acontecer sem uma ordem tua. Só no trono eu sou maior do que você. É por isso, na verdade, é por causa de José. E o texto vai fazer diversas menções a isso, que é José quem está sustentando. Olha lá o verso de número 21. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos ele deu vestes festivais. Percebe? José foi dando coisas. Também enviou a seu pai, verso 23, também enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pães, e provisão para o seu pai e para o caminho. Olha que coisa, que às vezes a gente não tem noção de como que aquele que é ofendido por nós supre as nossas necessidades. Quando estes homens chegam ao Egito, e eu quero que você olhe comigo, o capítulo 43, deixa aberto aqui. Eles chegam ao Egito,
E de repente eles se dão conta de que mandam chamar eles para ir para a casa onde José está. Eles ainda não sabiam quem era José, apenas o governante lá do Egito. Era assim que eles se referiam a José nesse primeiro momento. Mas olha o medo que eles chegaram no Egito. Olha o capítulo 43, verso 18. Os homens tiveram medo. Vamos ler? Porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou em nossos sacos para nos acusar e arremeter contra nós. Vamos ler? Escravizar-nos e tomar-nos nossos jumentos. E tomar nossos jumentos. Eles acharam que seriam assim que seriam tratados. Iriam tomar os jumentinhos que eles tinham lá, pouquinho. Não, sabe como que eles saem? Saem com 10 jumentos, levam esses jumentos. Não apenas os que eles foram para lá, José dá. Às vezes a nossa relação para com Deus é uma relação de que nós chegamos diante dele com muito medo, achando que pelo fato de nós termos ofendido a Ele, Ele vai nos punir, Ele vai nos castigar, Ele vai nos maltratar. Se você é da família dEle, não. Ele vai te abençoar, Ele vai te sustentar, Ele vai te preservar. José é um símbolo, uma sombra de Jesus Cristo. Chegam com medo e saem de lá fartos. Chegam pobres e saem de lá ricos. Chegue-se diante de Deus, aquele que você ofendeu, por causa do mediador que é Cristo Jesus, você pode sair recompensado de dádivas, de bênção, de misericórdia, um trono de tesouros para você. Não ache que Ele vai tratá-lo com rigor. Não seja você o filho mais velho lá daquela história do filho pródigo. Meu pai nunca fez nada para mim, nunca matou um cabrito sequer. Não seja esse tipo de crente. Entenda que o seu Deus, o seu Senhor, Ele é pródigo em dar a você. Ele é aquele que distribui a você, porque Ele o ama, por causa de uma relação que Ele tem com você. José está fazendo tudo isso por causa do amor à família da aliança. Não porque eles mereciam, eles não mereciam. Eles venderam José. Mas quem disse que essa história é baseada em meritocracia? Quem disse que o nosso relacionamento é baseado em meritocracia? Nosso relacionamento com Deus não é baseado no quanto que nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Nosso relacionamento com o Senhor é baseado no amor único e exclusivo dEle para conosco. E é isso que você precisa sair daqui nessa noite, que dá fome para a fartura, se dá através de alguém que você ofendeu, mas alguém que o ama, se você está em Cristo Jesus. Mas eu gostaria que você percebesse que José traz eles para morar no Egito, porque pecados tinham sido tratados. Não pense você que você desfruta dessa bonança, dessas coisas todas que eu falei nesse primeiro aspecto, sem ter os pecados tratados. Esses 12 homens não são mais os mesmos. Eles foram trabalhados pela graça de Deus. Tem provas disso ao longo de toda a conversa. Demorou-se mais de 1 ano para que José dê a conhecer quem ele é. Diversas provas foram dadas para que ficasse evidente a transformação de caráter, de vida. Pecados precisam ser tratados. Pecados não tratados, Deus não abençoa a sua vida. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Davi diz: enquanto eu calei, enquanto eu não confessei, enquanto eu escondi, os meus ossos envelheciam. Pelo constantes gemidos, a tua mão pesava de noite sobre mim. Aqui as coisas foram reveladas. Que é evidência de pecados tratados. Olha como José faz essa distribuição de coisas. Olha lá comigo o verso de número 21. E os filhos de Israel fizeram assim: José lhes deu carros conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos, vamos ver agora, vestes festivais,
Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. José faz questão de dar vestes, mas José dá para Benjamim mais. Irmãos, isso aqui é o fio da história de José. Vestes estava ligado a mais de 22 anos atrás. Quando o ódio eclodiu nessa família, foi porque o pai deu uma veste para José, deu umas túnicas para José. Os irmãos passaram a odiá-lo. E José, sabe o que José faz agora? Dá vestes para os irmãos. Coloca sobre eles vestes festivais. Não era qualquer tipo de roupa. Eram roupas muito importantes. Eram roupas de pessoas que estão revestidos com nobreza. Quem está fazendo isso é o ofendido. Dá vestes para esse homem, para esses homens. É impossível fazer isso sem lembrar que a história deles passaram por vestes. Aliás, quando José é vendido, os irmãos pegam aquela túnica de José, as vestes de José, molham em sangue e mostram para o pai, dizendo: está aqui o seu filho, será? Será que é dele isso? Achamos isso? E o pai olha para as vestes de José e chora amargamente. José vai parar lá na casa de Potifar, é fiel ao Senhor, de repente a mulher começa a desejá-lo, ele fica fiel ao Senhor, de repente a mulher pega as vestes de José, tira as vestes de José e fica com as vestes de José na mão. E chega para o marido e diz: olha aqui as vestes dele, ele tentou abusar de mim. E por causa das vestes, José é preso numa masmorra. Percebe como que vestes está o tempo todo na história. E José pega e diz: vamos vestir esses meus irmãos. Quando esses irmãos estão sendo trabalhados pela graça de Deus, há diversos testes, assista os sermões anteriores, você verá isso melhor. Um deles, quando coloca lá a taça nas coisas de Benjamim, olha lá o capítulo de número de Gênesis, o capítulo de número 45. Não, desculpa, não é 45 não, capítulo 40 e 44. Capítulo 44. José colocou a sua taça lá dentro das coisas de Benjamim, porque José queria deixar Benjamim preso antes de dar-se a revelar, né? Para que eles pudessem mostrar se eles de fato iriam se sacrificar ou não. Olha lá o capítulo 44 de Gênesis, olha o verso 13. Então, rasgaram as suas vestes e carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Quando eles acharam que estava saindo do Egito, foram pegos, eles rasgam as vestes. É por isso que José vai dar vestes novas. Eles estavam com vestes rasgadas. E olha a convicção deles, por que eles rasgaram as vestes? Olha lá o verso de número 40, o verso 16 do capítulo 44. Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Vamos ler agora? Achou Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Rasgar as vestes era símbolo de arrependimento, era símbolo de luta, de luto, de sofrimento. Nos nossos dias, às vezes, as pessoas não vestem preto, está de luto, está vestindo preto. Era costume cultural, quando algo terrível acontecia, rasgava-se as vestes. E aqueles homens rasgaram as vestes e disseram assim: isso só pode ser uma coisa, Deus achou iniquidade em nós, Deus está punindo os nossos pecados, Deus está punindo os nossos pecados do passado, é por isso que nós vamos ficar escravos aqui. Rasgou as vestes, não tem esperança. José chega, se revela, e José dá para eles vestes festivais. José está dizendo para eles: a iniquidade de vocês está perdoada. Vocês estão revestidos com vestes de grande alegria. Esses homens estão voltando
para Canaã, para buscar o pai, para regressarem todos ao Egito, vestidos, porque eles não precisam mais estarem partidos as suas vestes, porque a iniquidade deles foi perdoada. José está fazendo isso. Lembra que quando o filho pródigo sai da casa do pai, e quando vai voltar para a casa do pai, o pai chega e manda vestir ele com a roupa, manda colocar anel no dedo, está dizendo, ele está perdoado, está resolvido, ele é filho. José está fazendo isso, rememorando toda a história e dando a eles vestes, Mas José tem tranquilidade de mostrar preferência, e José vai e dá mais para Benjamim. Eles não estão mais brigando para quem é maior, eles vão alegres de volta. Eles vão conviver com a predileção, que é um erro, mas sem viver pela guerra. Sabe o valor que José dá para Benjamim? 300 ciclos de prata. Só para você ter ideia, José foi vendido por 20 de pratas. Por 20 venderam José, e José dá 300 para Benjamim. Percebe o que Deus está fazendo nessa história? Mexendo e revertendo o passado e tirando da fome para a grande fartura, tirando das aflições para a grande glória, limpando as transgressões e dando a eles posição privilegiada. E eles não precisam sair e ir até Canaã, brigando entre si. Quando chegar lá, o que a gente vai dizer para o pai? Quem é o culpado? Como que a gente vai explicar tudo isso? José dá uma ordem. Olha lá o verso 24, de Gênesis 45. Gênesis 25, verso 24. Despediu seus irmãos, ao partiram disse-lhes, vamos ler? Não contendais pelo caminho. Ele está dizendo, não precisa ficar brigando, que o tempo todo eles estão na dúvida. E José está dizendo, não precisa brigar. Ide em paz, está resolvido, está perdoado. E assim eles vão pelo caminho até chegar a Jacó. Então a nossa primeira lição foi, é hora de ir para o Egito. Deus preservará a linhagem santa. Deus está fazendo isso. Eles vão a Canaã só para buscar o pai, buscar os filhos e voltar para o Egito. Como que isso se dá? Usando até descrentes como Faraó, usando o ofendido para preservar o povo de Deus, e só é hora de fazer isso porque pecados tinham sido tratados. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda lição desse texto. O Deus fiel às suas promessas se revela mais uma vez a Jacó. Até agora você viu José e os irmãos, e Jacó? Deus vai se revelar a Jacó como uma obra da providência. Providência é a forma como Deus governa a história. O tempo todo, todos os acontecimentos, dos maiores aos menores, acontece dentro da obra da providência de Deus. E a providência de Deus vai raiar para Jacó. Às vezes a providência de Deus tem uma cara um tanto quanto carrancuda, parece sofrido. E é assim muitas vezes, de dor, de aflição, de luta. Mas um puritano antigo tinha uma frase que dizia que por detrás de toda a cara carrancuda da providência existe um sorriso maravilhoso de Deus. E é isso que vai se revelar na história de Jacó. Irmãos, a última vez que Jacó viu os filhos, Jacó achava que tinha perdido José, há 22 anos atrás, tinha perdido Simeão, há 1 ano atrás, porque estava escravo lá no Egito, e não queria deixar ninguém sair debaixo das asas dele. E quando os filhos precisam ir ao Egito buscar comida, levar Benjamim, ele diz, acabou tudo, se morrer Benjamim, acabou minha vida. E ele achava que havia grande risco mesmo, de nunca mais ver Benjamim. E esse homem fica, não tem internet, não tem celular, não tem informações, ele não sabe o que está se passando no Egito. Ele não sabe como que Deus está tornando a história sofrida em uma bela história. Ele não sabe. Ele ainda está lá, aguardando, apreensivo. O que vai se dar? Quando de repente os irmãos voltam, os filhos dele voltam,
Olha lá o verso 25 do capítulo 45. Então subiram ao Egito e vieram da terra de Canaã a Jacó seu pai e lhe disseram, vamos ler? José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. A notícia é boa demais para ser verdade. Jacó esperava até a notícia de morrer o Benjamim, mas não uma história de que José está vivo. Ele fica paralisado praticamente. Olha o verso 27. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, vamos ler agora? Reviveu-lhe o espírito. Irmãos, quem imaginar que Jacó viveria uma notícia tão maravilhosa dessa? E eu e você, porque já conhecemos a história. Fora disso, jamais imaginaria. Nem nos melhores sonhos. Jacó tinha a expectativa de que um dia encontraria com José. Quando morresse e quando acontecer a ressurreição final. Ele diz, chorando eu vou descer à sepultura para encontrar com o meu filho. Recusou ser consolado, viveu em grande amargura, 22 anos, e Deus vai tirar aquele homem. Deus não está tirando só o povo dele da fome para a fartura. Deus está tirando alguém da amargura para a grande alegria. Olha o verso 28. E disse-lhe Israel, é muito lindo esse jogo de palavra, porque esse homem é assim mesmo. Esse homem é Jacó, significa enganador, suplantador, viveu a vida toda tentando enganar. Mas Deus o transformou em Israel. Deus mudou o nome dele, como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E esse é o nome que o povo vai ganhar. Toda a nação do Antigo Testamento é chamada de Israel, mas esse nome foi dado primeiro a um homem como Jacó. Ele não é um dos grandes heróis por si só. É fácil você achar defeitos nesse homem. Mas o Israel brilha de novo de dentro de Jacó. E ele diz, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei, ainda que eu morra. Deus muda a perspectiva nossa. A perspectiva de Jacó é que ele iria chorar até o dia em que ele fosse sepultado, a morte de José. Ele está dizendo, não, eu quero vê-lo antes que eu morra. Irmãos, muitas vezes você e eu ficamos presos nas experiências carrancudas da providência que Deus dispensa sobre nós. Não foi fácil viver com a dor, mas Jacó não deveria ter se amargurado, ter se evitado a ser consolado. Ele perdeu de vista as promessas da aliança. Ele focou só na perca de José. E Deus reverte esse pensamento. Mas talvez você entre aqui nessa noite muito parecido com Jacó. Talvez você entre aqui com uma perspectiva terrível quanto ao futuro. Você não consegue imaginar dias de alegria no seu amanhã, por causa de coisas do passado, por causa de perda, por causa de aflições, por causa de prejuízos, por causa de traições, seja lá o que for. Na perspectiva de Deus, a última página da providência é feliz. A última página da providência é de alegria para os seus filhos. Isso não significa dizer que você saberá hoje de que alguém que você tanto amou e que veio a falecer, aí você chega a notícia, está vivo. Não é isso. Mas quem disse que a página final da providência é hoje? Não é. A página final da providência é quando Cristo voltar. E lá sim a Bíblia diz que você verá com os seus olhos todas as coisas restauradas. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. O final da sua história é ainda mais feliz do que a história de Jacó. Porque a fala de Jacó é, eu vou ver o meu filho antes que eu morra. E Deus diz para ele, o seu filho vai fechar os seus olhos. Surpreende a expectativa de Jacó, mas ainda é um final que tem morte para Jacó. Mas a última página da providência para Jacó e para você que crê em Jesus Cristo
é quando Jesus voltar. Eis que ele faz novas todas as coisas. Sai da amargura que você está. A última página é de grande alegria. E perceba que, olha o capítulo 46, tudo parece bom demais, tem carros, tem riquezas, Jacó olha para aquilo e diz, não tem como ser diferente, só pode ser que José está vivo mesmo. Capítulo 46, partiu, pois, Israel, com tudo o que possuía, e veio a Beceba. Irmãos, Beceba, segundo os estudiosos, está na pontinha, quase que no limite praticamente, de uma parte da terra prometida. Aquele homem que peregrinou pela terra prometida, Deus disse, essa é a terra prometida. Agora está indo em busca de ver o seu filho, que está poderoso na nação do Egito, com grande alegria, com grande expectativa, mas quando ele está perto do limite da terra, ele sabe que existe uma promessa daquela terra. Ele vai se dobrar em adoração a Deus. É um marco decisivo. Ele está botando os pés para fora da terra prometida. E ele vai se voltar para o Deus da aliança. Porque ele não quer ir para o Egito simplesmente por causa do filho, simplesmente por causa da riqueza. Ele não quer trocar Deus por as dádivas que Deus dá. Olha lá o capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, veio a Beceba, vamos ler? E ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. É intencional Moisés dizer, ao Deus de Isaque, seu pai. Ao Deus da aliança. Ao Deus que fez a promessa. Tudo que está sustentando isso é uma promessa. E Jacó está se voltando em adoração a Deus, porque Ele é o Deus da promessa. E Deus responde. Se voltar em adoração a Deus, Deus sempre responde. Olha lá o verso 2. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse a Jacó, melhor dizendo, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. 22 anos Deus não falou, Jacó, Jacó, José está vivo, para de chorar, não. Deus não diz, Jacó, fica tranquilo, eu fiz uma bela história daqui 22 anos, vai ser assim. Deus não disse. Mas agora Deus está dizendo. E Jacó diz, eis-me aqui. Verso 3, então disse, vamos ler? Eu sou o Deus de teu pai. Percebe a promessa? Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Ao longo dessa jornada, você viu às vezes personagens bíblicos indo ao Egito. Você viu Abraão indo buscar ajuda no Egito e fazendo terríveis atrapalhadas, porque não buscou de Deus. Essa ida ao Egito não é pecaminosa agora. Deus está dizendo para Jacó, não tema, vá ao Egito. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus que trouxe você aqui por causa da promessa. E eu vou com você ao Egito para cumprir a promessa. E qual que é a promessa que ele vai cumprir no Egito? Olha lá o verso de número 4 ainda, verso 3. Porque lá eu farei de ti uma grande nação. É a mesma promessa para Abraão, uma grande nação. Daqui a pouco você vai ver aqui, se você fosse ler, você iria ver nomes aqui. Faz questão de listar os nomes. Eram em torno de 70 pessoas que sobem ao Egito. Deus está dizendo para ele, eu vou fazer uma multidão lá. Vai ao Egito e você verá, pelos olhos da fé, aquilo que eu vou fazer com eles. Essa é uma promessa feita a Abraão, reafirmada a Abraão, dizendo, o seu povo tem que sair da terra durante um tempo. E agora consumada na pessoa de Jacó. 70 pessoas parece pouco, perto do número que vai sair do Egito. Esse povo, quando sairá do Egito, é uma multidão, mas é 70 pessoas que, de certa forma, deriva de um casal estéril. Já é grandes coisas. Jacó vive entre o já e ainda não.
ele pode olhar e ver diversas promessas de Deus se cumprindo. Ele é o fruto de uma delas. Ele é um dos filhos de Abraão. Tem mais 70 lá com ele. Mas ele está dizendo, Deus está dizendo para ele, eu vou fazer uma multidão, vai ao Egito, aguarde para ver. Deus diz para ele, você vai morrer, mas você vai voltar para cá. Você nunca vai perder de vista essa terra. E é isso que eu quero que você entenda. Essa ida ao Egito nunca foi para que eles vivessem para sempre no Egito. E há risco, porque às vezes nós estamos num lugar e a gente acha que a gente vai viver para sempre nesse mundo. Não. Existe uma promessa. E a promessa é de uma terra prometida. José vai fechar os seus olhos, você vai voltar para cá, morto, vai ser sepultado aqui. O povo tem que continuar lá. Até que a outra parte da promessa se cumpre. Você vive como Jacó nessa noite. Você está entre o já e ainda não. Você tem mais coisas cumpridas do que Jacó tinha. Você tem a pessoa de Jesus Cristo já nascida neste mundo, morta na cruz do Calvário e ressuscitada. Mas ainda falta a promessa de Deus para se cumprir. Deus tem coisas para fazer, e Ele já fez, você pode confiar. Você pode descansar nele. E Deus está dizendo, eu descerei contigo. Onde você for, eu vou com você. Parece Jesus dizendo para os discípulos, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entre o já e ainda não, a presença de Deus continuará conosco todos os dias. Todos os dias. Irmãos, eu espero que você visualize aqui o quanto que Jacó sofreu, o quanto que seus irmãos sofreram, enquanto José já estava reinando, já estava governando, já tinha 9 anos, 9 anos que José já era o mais importante do Egito, 7 de grande abundância e 2 de grande fome. Eles não tinham consciência disso, e por isso estavam apavorados. Sabe que talvez você entre aqui nessa noite, vivendo na prática com desconhecimento desse pessoal. O seu Senhor já está reinando há mais de 2000 anos. Desde que Ele ressuscitou, Ele está sentado à destra do Pai, governando. E talvez você está tão aflito, tão desesperado, tão assustado. Mas Ele está lá governando, Ele está suprindo, Ele vai suprir quando você mais precisar. Porque Ele é aquele que se entrega e se sacrifica por você. Irmãos, essa história é tão linda, que mostra Deus fiel às suas promessas, através da obra da providência, através da adoração sendo confirmado na aliança, e ao fato de percebermos Judá liderando esse processo. Olha lá o verso 28. Verso 28 do capítulo 46. Vamos ler? Gênesis 46, verso 28. Jacó a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, apresentou-se, lançou-lhe aos pescoços e chorou assim longo tempo. É lindo isso aqui. Um pai reencontrando o filho, mais de 22 anos depois. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Irmãos, mas você percebeu que alguém foi adiante dessa história? Judá. Judá, Jacó enviou Judá. Porque nessa história toda tem José, tem Judá. Judá foi quem vendeu José para o Egito. Ele vendeu José por 20 ciclos de prata. Judá foi quem se envolveu com Tamar no capítulo 38 de Gênesis. Se envolveu sexualmente com a própria nora, achando que ela fosse uma prostituta.
Mas Judá foi quem foi trabalhado por Deus nos 22 anos. E Judá foi quem se colocou como liderança do povo. Ele foi quem chegou para o pai e disse: nós precisamos ir sim, lá. Eu vou liderar o povo. Judá foi quem disse: se pegarem Benjamim, eu me entrego no lugar de Benjamim. Foi Judá quem se revelou como alguém disposto a se sacrificar. Foi quando Judá disse assim para José, sem saber que José era José, ainda como governador meio que cruel lá, que estava pegando todos os irmãos deles e tornando escravo. Judá disse: sabe de uma coisa, deixa esse menino embora, eu fico como escravo no lugar dele, porque esse menino é amado pelo meu pai. Foi Judá. Aí José se desaba a chorar e revela quem ele é. E é Judá quem vai chegar a José e dizer: onde é a terra de Gósen? Como é que é isso? O pai está lá, então vamos, encontra os dois. Porque Gênesis está para mostrar para nós que o Salvador virá de Judá. Jacó está reconhecendo isso. Jacó, que tanto amou José, tanto amou Benjamim, no final da vida vai abençoar Judá e vai dizer: Judá, de ti sairá o leão que vai reinar sobre Israel. Um homem que teve um passado terrível, trabalhado pela graça de Deus, age, é reconhecido como líder dessa história. Mas eu quero terminar chamando a sua atenção para a terceira e última lição, e de forma bem breve. Se a primeira lição nós vimos que é hora de ir para o Egito, Deus preservará a linhagem santa. Segunda lição, o Deus fiel às suas promessas se revela mais uma vez a Jacó. Terceira e última lição, não perca de vista quem em última instância abençoa quem. Quem é que vai ser abençoado e quem está abençoando? O capítulo 47 vai mostrar para nós José fazendo com que Faraó se encontre com seus irmãos e que Faraó se encontre com Jacó. Aqui você tem dois grandes líderes: Faraó, o líder da maior nação, e Jacó, o líder de uma tribo pequena de 70 pessoas, pobre num certo sentido, tinha riqueza, mas diante da fome, grande risco de perder tudo, perto do grande homem que parece dominar sobre o mundo. Se você olha para essa história de uma forma simplista, você vai achar que quem abençoa aqui é o Egito. Aliás, de lá está vindo as bênçãos, de lá está jorrando o alimento. Mas olha bem para esse encontro. O que é que Faraó pode oferecer? O que é que o descrente pode oferecer? Olha lá o capítulo de número 47. Verso 3. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos são os pastores de rebanho, assim como nós, como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pastos para o rebanho de seus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José, vamos ler? Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe por chefes de gado que me pertence. Por exemplo, a terra está aí, pode viver no melhor da terra. É só isso que ele pode oferecer. É muita coisa, mas é só coisa material. Deus está por detrás disso, Deus está cuidando, Deus está preservando sim. Mas olha a diferença. Olha Jacó agora. Verso 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. Vamos ler agora? Jacó abençoou a Faraó. Está lá aquele velho abençoando o poderoso da terra. Quem abençoa quem aqui? É Jacó, que tem a bênção para abençoar Faraó. Faraó pode dar bens, só isso. Jacó pode dar uma bênção. Jacó poderia dizer: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Abençoado estás pelo nome do Senhor. Frases parecidas como esta foram ditas para Pedro anos depois, né?
Olha lá o verso 8. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, vamos ler? Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Irmãos, é a identidade. Faraó tem o Egito, Jacó não tem nada. Tudo que ele passa, ele é apenas peregrino. Foram 130 anos de peregrinação. Essa é a identidade dele. E o Egito não vai encantar o coração desse homem. Ele vai continuar peregrinando lá, até o dia que Deus vai levá-lo de volta para a terra prometida. Mas olha a continuidade. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Vamos ler? Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Eles também peregrinaram. Vamos ler o verso 10. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Jacó abençoou na chegada e Jacó abençoou na saída. Está evidente quem é que abençoa quem. É a promessa feita a Abraão. Abraão, os que te abençoarem serão abençoados. Você é o portador da bênção. E Jacó está lá abençoando. Aliás, o Egito só tem mantimento porque um dos filhos de Jacó é um abençoado por Deus, que é José. E governou tudo isso. E o texto faz questão de dizer quem é que sustentou. Olha lá o verso 11. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu a possessão da terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara, e José sustentou de pão a seu pai. Irmãos, nunca esqueça, quem é que em última instância pode abençoar neste mundo? É aquele que é o filho da aliança, é aquele que está em Cristo. Nós somos chamados para abençoar onde nós estivermos. O mundo pode nos servir com as coisas, com a sabedoria, com a inteligência, mas jamais podem nos abençoar, porque nós temos a única bênção que está sobre nós, a bênção da aliança derramada por Deus. Isso fica muito claro, porque enquanto o Egito foi benevolente, Deus abençoou o Egito. Deus abençoou a casa de Potifar por amor de José, abençoou o Faraó por amor de José. O dia que o Egito esqueceu do José, começou a escravizar o povo de Deus, Deus amaldiçoou. O Egito teve 10 pragas. O filho de Faraó, não desse aqui, de outro, anos depois, 400 anos depois, morre por causa da maldição de Deus caindo sobre eles. O descrente, ao se relacionar com o povo de Deus, ele é abençoado à medida em que eles são benevolentes para com o povo de Deus. É o povo de Deus quem carrega a bênção da aliança. Jacó tinha consciência disso. Talvez você lida nesse mundo querendo ser o faraó dessa história. Eu queria ser o Jacó. Jacó é o peregrino que não tem nada, mas ele tem tudo, porque ele é o herdeiro da promessa. Vamos orar? Deus, obrigado porque nós podemos sair daqui nessa noite, ciente de que onde o Senhor nos colocar para peregrinar, a Tua bênção está sobre nós, porque nós temos a pessoa bendita do Santo Espírito, porque nós estamos dentro de uma relação pactual com o Senhor. O Senhor colocou o amor em nós, e o Senhor prometeu ser o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Por isso, ó Deus, obrigado porque o Senhor trabalha, e o Senhor nos faz prosperar em várias áreas da nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos faz ser preservados no meio das lutas e aflições. Obrigado porque um dos nossos está assentado à destra do Senhor, governando por nós, que é Jesus Cristo, que se fez homem para que pudesse nos representar, pudesse nos chamar de irmãos. Ele é o nosso maior do que José para nos sustentar nessa história toda. Nos ensina, ó Deus, a saber que nós podemos portar a bênção do Senhor onde o Senhor nos levar e sermos canais desta bênção ao anunciar o abençoador, que é o Senhor, que é o Teu Filho e que é o Santo Espírito. E nós oramos no nome de Jesus. Amém.